A Escola Santa Maria do Olival, em Tomar, recebeu a visita de uma comitiva do Partido Social Democrata encabeçada pelos deputados Nuno Serra e Duarte Marques, eleitos pelo distrito de Santarém. Registro aqui para as presenças de João Tenreiro, presidente da Conselhia de Tomar do PSD, que se fez acompanhar pela vereadora Beatriz Schultz e ainda por Tiago Carrão, membro da Assembleia Municipal na Bantina, precisamente pelos sociais-democratas. A comitiva foi recebida por Celeste Sousa, responsável máxima do agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria, que conduziu os eleitos pela estrutura, sendo que houve lugar a uma conversa informal na biblioteca da escola. E neste particular, Nuno Serra começou por explicar os motivos da visita. O eleito do PSD questionou depois Celeste Sousa sobre as dificuldades sentidas no arranque do ano letivo, não deixando ainda de apontar o agrupamento Nuno de Santa Maria como um exemplo daquilo que se passa de bom no distrito. A responsável daquele estabelecimento de ensino na Bantino agradeceu os elogios e falou então dos principais obstáculos destes últimos dias. O ano letivo é sempre um momento muito difícil e intenso, porque nos temos que organizar não só horários de alunos, de professores, tudo isso é um trabalho muito pesado, mas por parte dos professores há toda uma organização enorme e 15 dias, como foi este ano, é muito pouco. De facto, nós sentimos uma diferença enorme entre a abertura neste ano letivo e a do ano anterior. Como se lembra, no ano anterior começámos mais tarde, era-nos dado um intervalo de diferença para aí de uma semana. Este ano era até dia 15, no ano anterior foi para aí até dia 20, e foi uma diferença estrondosa, porque há muito trabalho a fazer, portanto, primeiro com todos os professores ao nível geral, da organização, apesar desta escola não ter muitos professores novos, temos sempre que fazer no final do ano reflexões e no início do seguinte tentar encontrar soluções para os pontos mais fracos. Depois, as reuniões de planificação, dos diretores de turma, a preparação dos diretores de turma da tarefa que vão ter, e este ano tem uma tarefa muito complexa, porque, como sabe, o Ministério da Educação deu-lhes exatamente essa importância, atribuindo-lhe 4 horas, 2 letivas, 2 não letivas, mas aumentando de uma forma muito grande as suas competências. Portanto, o diretor de turma tem que gerir o currículo, tem que gerir a avaliação, tem que fazer a ligação com a família, tem que integrar os alunos e escolher e ajudá-los a procurar o seu percurso formativo. É um trabalho louco. E estabelecer a articulação também com os alunos, com os professores, e planear isso nesta vertente foi imenso, porque começámos no final de agosto, as lideranças intermédias, depois é preciso trabalhar com os outros docentes, quer diretores de turma, quer os docentes dos departamentos, e é um trabalho enorme, porque assim, quanto melhor planearmos, melhor vai correr o ano. E tivemos pouco tempo para fazer isso, para nos prepararmos para o arranque. Portanto, eu penso que não perdemos nada se o início do ano letivo for um bocadinho após o dia 15. Ganhamos imenso. E os meus professores dizem-me, e eu sei que é verdade, porque acontece mesmo comigo, que começam o ano muito cansados, porque tentámos preparar tudo, planear tudo, e agora sim, parece que até respiramos e começámos de facto a trabalhar. Essa questão eu acho pertinente pensar-se nela, porque efetivamente as pessoas estão de férias o mês de agosto, 95%, estão 5% a preparar estas coisas. E, portanto, é tão precioso a preparação, a planificação, daí depende muito correr muito bem ou não o ano letivo. Apesar disso, devo dizer que as colocações de professores correram muito melhor, muito melhor. Neste momento temos todos os professores colocados. Mesmo o único problema que ocorreu teve a ver com as mobilidades de doença. Exatamente. Portanto, esse digamos que foi uma falha que trouxe alguns erros e algumas consequências. Exatamente. Esse, nesse momento, sim, aliás, tenho que reconhecer, e já o disse publicamente, que a Direção-Geral da Administração Escolar está a fazer um esforço notável. A senhora diretora, que eu conheço pessoalmente, e já lhe disse também publicamente, tem feito um excelente trabalho. E sou eu que estou a dizer, mas como sou representante do Conselho das Escolas do Distrito de Santarém,
e também tenho assento no Conselho Geral do IAV, eu vou conhecendo e encontrando muitas pessoas. Portanto, este feedback chega-me de todos os pontos do país sobre o trabalho que a Direção-Geral da Administração Escolar está a fazer. E, portanto, aí penso que é um trabalho exemplar e com este pequeno senão, sim. Que outro problema significativo, que também é público e já o referi, de facto tem a ver com o pessoal não docente, assistentes técnicos e, sobretudo, assistentes operacionais. Portanto, digo isto há muitos anos e continuo a dizer porque o problema está longe de ser resolvido. Nós, este agrupamento, como muitos deste país, tem assistentes técnicos da responsabilidade do Ministério da Educação e outros da autarquia. Esta escola, que é secundária, com terceiro ciclo, os funcionários dependem do Ministério da Educação e aí eu tenho pressionado e feito sentir que precisamos e vão-nos ser dadas algumas respostas, não tantas quanto eu gostaria, mas algumas que ajudam, como alguns contratos por um ano. Por exemplo, para este ano deram-nos 4 contratos de horas de limpeza. O que é que isto significa? São 4 pessoas que trabalham 3 horas e meia por dia. É pouco, mas se me perguntarem é melhor que nada, ajuda. Efetivamente, mais problemático são os funcionários da responsabilidade da autarquia, porque aqui em Tomar, e eu já disse ao Sr. Vereador e já disse publicamente a todos eles, numa reunião que demos de abertura do ano letivo, há um enorme desequilíbrio entre, tendo em conta o número de alunos deste agrupamento e do outro, que há 2 em Tomar, há um enorme desequilíbrio entre os assistentes operacionais de um lado e do outro, com um prejuízo que para mim é muito grande, que é as escolas dispersas acabam por ser mal governadas em termos de assistentes operacionais, porque estão um pouco ao sabor dos contratos de emprego e inserção dessas pessoas, quando não devia ser. Portanto, nesses locais deveria estar um assistente operacional com experiência, porque é ele o motor quase daquele espaço. Tenha à escola 20 ou 30 pessoas, é decisivo, quase que vai governando. Perdem referências. E as próprias pessoas que andam sempre a mudar, alguns têm perfil, outros nem por isso. E nós andamos sempre a tentar mudar e, portanto, é uma situação que a autarquia tem procurado. Não seria justa se não dissesse que não tem feito algum esforço. Tem feito algum esforço, mas não chega. E eu já lhes disse que não chega. A mobilidade das pessoas no mesmo concelho, dos assistentes, das pessoas, é difícil de se fazer. As pessoas têm medo de mudar. Tão simples, daquela escola para esta. Mas eu compreendo, portanto, vamos estando acomodados e mudar não é assim tão fácil nem apetecível. Sobretudo se perceberem que é para trabalhar muito mais, se calhar. Este problema dos assistentes operacionais é agravado pelas 35 horas. Sim. Apesar de, deixe dizer-lhe, nós tínhamos aqui uma situação que eu acho, nem classifico, que era, na mesma secretaria, naquele espaço onde foram, tínhamos 3 pessoas a trabalhar 40 horas por semana e 10 a trabalhar 35. No hospital ainda é pior. Eu tinha que lhes pedir desculpa, mas eu dizia, não pode ser de outra maneira, eu não posso fazer nada, isto é assim que está definido. E notava-se muito, e eu fiz alguns testes desses, pessoas a realizar o mesmo tipo de tarefas, a capacidade de resposta de quem trabalhava mais 5 horas por semana era muito maior, como é evidente, 5 horas por semana faz a diferença, não é? E então no fim do mês é muito em termos de volume de trabalho. Agora, pronto, e faz muita diferença, gerir os horários, sentimos de facto. Temos de orçamento da escola, como é que tem conseguido? Teve um quarto também para este ano, não teve? Sim, olha, eu tenho a perfeita consciência que estamos num país pobre e teremos que gerir as coisas, enfim. Pobre. Mas é relativo. Não é rico. Eu não sei, eu diria sem dinheiro, As sei lá. escolas em Moçambique, o conceito de pobreza muda um bocadinho. É verdade, mas pronto, que às vezes gastamos mais do que temos. E assim, com
com muito rigor, tem sido possível gerir o orçamento, porque nós também temos tido os cursos profissionais aqui, sobretudo aqui, e podemos fazer candidaturas no âmbito do POPH, que vai equilibrando, se bem que cada vez corre mal, cada vez corre pior a esse nível, em termos dos reembolsos, chegam atrasados. Neste momento, por exemplo, acabei de... Pagam 10 meses? Sim, e acabei de enviar um mail para o Gabinete de Gestão Financeira a pedir que nos adiantassem alguma coisa, porque é possível, pelo menos já o fizeram em tempos, dado o atraso que o reembolso ao nível do POPH estão a ter, muito atrasados mesmo. A candidatura anterior e depois a escola faz despesas, quer com alunos, quer com fornecedores, quer, enfim, tem que as fazer, até porque as tem na sua candidatura consideradas elegíveis e depois não consegue arranjar dinheiro para pagar. Efetivamente, de quando em quando quando temos no nosso orçamento privativo, que é o que resulta das receitas da papelaria, do bar, nós vamos adiantando, mas quando ele se esgota, não há hipótese. Portanto, neste momento, e nós já trabalhamos há muito tempo com os fundos comunitários e sinto que não está a funcionar. Sim, ao nível de prazos e de adiantamentos e de corresponder, nunca pode ser na hora, nós compreendemos, mas cada vez é mais demorado e traz-nos muitas complicações. A malha foi apertando muito e isso tem consequências a este nível, infelizmente. Eu não sei. Como é que tem conseguido pagar aos professores recebendo só 10 meses? Não, isso é fácil, porque o Gabinete de Gestão Financeira agora é que recebe os nossos reembolsos e daí vai logo pagando aos professores e só nos manda o resto, que não chega para o resto, para alunos, para fornecedores, e a guerra é exatamente essa, porque os ordenados, eles ficam assegurados porque é o gabinete que retém tudo e que faz essa administração. E isso também é mau, aquela história dos 85% e dos 15%, eles fazem para lá umas contas assim um bocadinho estranhas, que enfim, que eu confio, tenho que confiar com remédio, não é? Mas que traz alguns constrangimentos naquilo depois que sobra para pagarmos as despesas. Tenho que fazer uma pergunta. Na semana passada voltou a haver mais uma foi na quinta-feira que se mais um concurso. Sim. Houve algum caso desses fez ir para a escola, não? Houve uma colocação na semana passada, sim. Através desse concurso? Sim, sim. Notou que foi feito mais tarde, se um dia mais tarde do que era normal? Foi. Isso qual era o objetivo disso? Só para ver se eu tenho a certeza do que estou a pensar. Pois, eu não sei. Assim, eu só na semana passada, na terça-feira, é que nós pudemos pedir os professores, a substituição dos professores por doença. Sim. São muitos, porque temos... Eu pedi 9 professores, 2 do primeiro ciclo. E uma escola que tem 100 e poucos. Pronto, não, e felizmente. 9 professores, a maior parte deles, aí 7, era substituições por doença. Uns que ocorreu agora no início do ano letivo, partir o pé, etc. Sim. Outros que já estão com baixa médica há imenso tempo. Que eram previsíveis? Sim. E foram colocados, nós soubemos na quinta-feira das suas colocações, apareceu-nos, mas as pessoas só poderiam aceitar a colocação na segunda, ontem, portanto sabiam que estavam cá e vieram cá ver horários, mas formalmente só poderiam aceitar na segunda e só hoje, terça, é que começaram a trabalhar. Percebi. Ou seja, viram só a partir de 16 para a frente é que podiam... Dia 20. Portanto, não recebem, pouparam 12 milhões de euros com isso. Pois, acredito. E para o tempo de serviço, o que é que acontece com essas pessoas? Eu tive a ver na aplicação, a data de apresentação é 20 de setembro. O que é que acontece? Às vezes há umas decisões administrativas que retroagem, ou seja, fazem sair umas notas informativas em que, para termos serviço de progressão e disto, conta com efeitos, não saiu ainda, pode vir a sair. Pois, aqui serviço até pode sair. Não, mas o problema é que não pode sair porque há uma decisão do tribunal que não deixa de fazer isso. Não, e de facto lá está bem claro que não conta. Dia 20 da apresentação. Dia 20 da se aquilo apresentação. serve.
Pois, nós apercebemos disso e reparámos que nenhum sindicato falou sobre isso. Isso é que foi muito curioso. Desta vez ninguém disse nada. Pois, de facto, os Isso é uma sindicatos têm forma- estado muito calminhos. muito. E deixe-me Diga. fazer outra pergunta. Em termos de obras desta escola, qual é que foi a última vez que teve obras? Olha, em termos de obras, já disse ao Sr. Ministro da Educação, este que está aqui, quando ele assumiu o seu mandato, numa reunião de professores, que também considero que o país, neste momento, a expressão é dele, é em muitas circunstâncias uma autêntica manta de retalhos. Ele tinha dito isso na apresentação e eu aproveitei a expressão para lhe explicar, para lhe dizer uma coisa. Em duas dimensões. Primeiro, os agrupamentos, a constituição dos agrupamentos, que foi feita no anterior mandato, assim, aceleradamente, não se compreende muito bem, não compreendi nunca os critérios que tiveram atrás, porque nos sítios fez-se quase à bruta, assim, a regra e esquadro quase só. Aqui em Tomar são dois grandes agrupamentos, com cerca de 2.000 e tal, 2.300 cada um, 2.500, mais ou menos. Há, no entanto, ainda, por este país fora, muitas escolas secundárias só. Portanto, não agruparam, não foi feito agrupamentos como era só esta. Porquê? Não sei, nunca percebi, nunca ninguém me explicou e, portanto, não é que eu, se estão mal, não quero mal para os outros, não é? Podiam-me dizer isso, mas é uma questão de transparência, pelo menos podia ser explicado porque é que se fez tão apressadamente nos sítios e noutros não fez. Os benefícios dessa Constituição, eu ainda não sei bem se existem, ou se existem mais do que os prejuízos. Ou seja, numa organização escolar, tudo se defende, tudo se joga e tudo se ganha, tudo se perde na relação de proximidade com as pessoas.